Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulos 14, capítulo 15 e capítulo 16. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 1 Samuel 14. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Vem, passemos até ao acampamento dos filisteus que está do outro lado, mas nada disse ao seu pai. Saul estava acampado na extremidade de Gabaa, debaixo da romanceira de Magrom, com uma tropa de 600 homens aproximadamente. Aquias, filho de Aquitobe, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Silo, levava o efode. O povo ignorava a saída de Jonatas. Ora, no desfiladeiro que Jonatas tentava atravessar para atingir a guarnição dos filisteus, havia rochedos altos, em forma de dentes, de um e outro lado, um dos quais se chamava Bozes e o outro Sene. Um desses se elevava ao norte, defronte de Macmas, e o outro ao sul, do lado de Gabaa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, ataquemos a guarnição desses incircuncisos. Seu escudeiro respondeu-lhe: Fez como te aprouver. Pois bem, replicou Jonatas. Se nos disserem: Esperai até que vamos ter convosco, ficaremos em nosso posto, e não subiremos a eles. Se, porém, nos disserem: Subi a nós, iremos, porque o Senhor nos terá entregue nas mãos, isso nos servirá de sinal. Então, mostraram-se ambos à guarnição dos filisteus. Estes disseram: Eis os hebreus que saem das cavernas onde se tinham escondido. E os homens da guarda gritaram a Jonatas e ao escudeiro: Subi a nós. Subiu, pois, Jonatas, trepando com as mãos e com os pés, seguido do escudeiro. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava-os atrás dele. Esse foi o primeiro massacre que fizeram Jonatas e o seu escudeiro, metade de uma geira de terra. A vitória de Israel sobre os filisteus. Espalhou-se o terror no acampamento dos filisteus, assim como na região e entre todo o povo. A guarnição e os saqueadores ficaram tomados de espanto, e a terra ficou em pânico, pois aquilo era como um terror de Deus. As sentinelas de Saul que estavam em Gabá de Benjamim, viram a multidão de fugitivos que se dispersava por todos os lados. Saul disse ao povo: Fazei uma chamada e vede quem saiu dentre nós. Fez-se a chamada e verificou-se a falta de Jonatas e de seu escudeiro. Saul disse a Aquias: Fez aproximar a arca de Deus, porque a arca de Deus se encontrava naquele dia com os israelitas. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus crescia cada vez mais. Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. O rei e todo o povo que estavam com ele foram até o lugar do combate. Os filisteus, numa extrema confusão, voltavam a espada uns contra os outros. Os hebreus que tinham estado desde há muito tempo com os filisteus, e que os tinham seguido ao acampamento, voltaram e puseram-se do lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Igualmente todos os israelitas que se tinham escondido no monte de Efraim, sabendo que os filisteus tinham fugido, saíram a persegui-los para os ferir. Naquele dia, o Senhor deu a vitória a Israel. O combate prosseguiu até além de Bet-Aven. O juramento impensado de Saul. Os israelitas estavam extenuados naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito seja o homem que tomar alimento antes do anoitecer, antes que eu me tenha vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido. Todos tinham entrado numa floresta, onde havia mel na superfície do solo. O povo entrou, pois, na floresta e viu o mel que corria, mas ninguém levou a mão à boca, por respeito ao juramento. Mas Jonatas, ignorando o juramento que o seu pai obrigara o povo a fazer, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, mergulhou-a num favo de mel e o levou à boca. Então seus olhos, fatigados, brilharam.
Um homem do grupo disse-lhe: Teu pai fez jurar o povo, dizendo: Maldito o homem que hoje tomar alimento. E o povo estava esgotado. Jonatas disse: Meu pai fez mal à terra. Vede como se me iluminaram os olhos, porque comi um pouco de mel. Ah, se o povo tivesse hoje comido da presa tomada ao inimigo, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Eles bateram, naquele dia, os filisteus desde Macmas até Ajalon. O povo, esgotado de fadiga, lançou-se sobre a presa e tomou as ovelhas, os bois e os bezerros, que degolou sobre a terra, comendo a carne juntamente com o sangue. Eis que o povo está pecando contra o Senhor, vieram dizer a Saul, comendo carne com sangue, isso é uma impiedade, exclamou o rei. Ide por todo o povo, ajuntou, e dizei-lhes que cada um me traga as suas ovelhas e os seus bois, para que sejam degolados aqui, comê-los-eis então, sem pecar contra o Senhor, comendo carne com sangue, cada um deles levou naquela noite o gado que tinha em mãos e o degolou ali. Saul edificou um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que ele levantou. Depois Saul disse: Desçamos durante a noite contra os filisteus e despojemo-los até os primeiros albores do dia e não deixemos vivo um só homem deles. O povo disse: Fez tudo o que melhor te parecer. Então o sacerdote disse: Aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus: Perseguirei os filisteus? Entregá-los-eis nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu dessa vez. Saul disse: Fazei vir aqui todos os chefes do povo. Pela vida do Senhor, libertador de Israel. Mesmo que fosse o meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém na multidão lhe respondeu. Ponde-vos de um lado, disse ele a todo o Israel. Saul disse ao Senhor, Deus de Israel, dai-nos a conhecer a verdade. Jonatas e Saul foram designados pela sorte, e o povo ficou livre. Então Saul disse: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e caiu a sorte em Jonatas. Confessa-me o que fizeste, disse Saul ao seu filho. Jonatas contou-lhe: Provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão, eis que vou morrer. Saul disse: Trate-me Deus com todo o rigor, se não morreres, Jonatas. Mas o povo interveio: Como haveria de perecer Jonatas, ele que deu essa vitória tão grande a Israel? Isso não pode ser. Viva Deus! Nem um só cabelo de sua cabeça cairá por terra, porque foi por Deus que ele operou hoje dessa forma. Assim o povo salvou Jonatas, e ele não morreu. Saul voltou e não perseguiu os filisteus, que foram para as suas terras. Saul, depois de ter tomado posse do reino de Israel, combateu contra todos os inimigos da vizinhança, Moabe, os amonitas, Édom, os reis de Soba, os filisteus. Portou-se valorosamente, feriu Amaleque e livrou Israel das mãos dos que o devastavam. A família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Jesui e Melquizuá. Sua mulher chamava-se Aquinoã, filha de Aquimaas. O general de seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todo o tempo da vida de Saul a guerra foi encarniçada contra os filisteus. O rei, logo que descobria um homem forte e valente, tomava-o a seu serviço. 1 Samuel 15. O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: O Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos: Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, opondo-se-lhe no caminho, quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e vota ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar, matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Telaim. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá.
Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: Retirai-vos, separai-vos dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles, no massacre, porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito, e os sineus separaram-se dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Siur, que está ao oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e votou todo o povo ao interdito, passando-o ao fio da espada. Mas Saul e seus homens pouparam a Agag assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros, e tudo o que havia de melhor. O Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Galgala. Samuel foi ter com ele. Samuel disse-lhe: Mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos, e esses mugidos de gado que ouço? É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. Samuel disse-lhe: Basta, vou cientificar-te do que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. E Samuel, por pequeno que foste aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel, e não te consagrou o Senhor, rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem, e te havia dito que votasses ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos fazendo o mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, à guisa de primícias do interdito, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus, em Galgala. Samuel replicou-lhe: Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. Saul disse: Pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora, peço-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel, rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita, e não quer mais que sejas rei de Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou-o pela ponta do manto, o qual se rasgou. Samuel disse-lhe: Assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: Pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para eu adorar o Senhor, teu Deus. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: Certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos. Depois disso Samuel retirou-se para Ramá, e Saul voltou para a sua casa em Gabá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. 1 Samuel 16. O Senhor disse-lhe: Até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo, vai. Samuel respondeu: Como hei de ir? Se Saul souber, matar-me-á. O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor.
Convidarás Isaí ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer, ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro, inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim, disse ele. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa, o homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Isaí chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Isaí fez passar Sama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Isaí mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Isaí, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Isaí: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Isaí mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e muito formosa aparência. O Senhor disse: vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe: eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa e, quando o mau espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul, procurai-me um bom músico e trazei-mo. Um dos servos declarou: conheço um filho de Isaí de Belém que sabe tocar muito bem, é valente e forte, fala bem, tem um belo rosto, e o Senhor está com ele. Saul mandou mensageiros a Isaí, para dizer-lhe: manda-me o teu filho Davi, o pastor. Isaí tomou um jumento carregado com pão, um odre de vinho e um cabrito, e mandou esses presentes a Saul, por seu filho. Davi chegou à casa do rei e apresentou-se a ele. Saul afeiçoou-se a Davi e o fez seu escudeiro. Mandou então dizer a Isaí: peço-te que deixes Davi a meu serviço, porque ele me é simpático. E sempre que o espírito mau de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 17, capítulo 18 e capítulo 19. Paz e bênção a todos.